Depois das novas tecnologias, a ciência, com a última fronteira, e o Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Jorge. Comecemos esta nossa viagem pelo espaço com a mãe de todas as supernovas. Apetece dizer que a 14 de junho do ano passado, numa galáxia muito, muito distante, aproximadamente 3,8 mil milhões de anos-luz, foi encontrada efetivamente a mãe de todas as explosões estelares. Está associada à morte ou à fase final da vida de estrelas de grande massa, e só para termos uma pequena ideia, nesta explosão desta estrela foi registado algo como 600 mil milhões de vezes a luminosidade do nosso Sol, ou, numa outra escala, cerca de 50 vezes a luminosidade de toda a nossa galáxia da Via Láctea. É efetivamente a mãe de todas as supernovas e por isso também tem um nome específico, foram encontradas poucas explosões deste tipo, chamam-se as supernovas superluminosas, e se me perguntares qual é a explicação para que esta seja muito maior que as outras, digo-te que há duas explicações, mas nenhuma delas praticamente pode explicar esta que foi vista pelos astrónomos. Ora, em primeiro lugar, é preciso dizer o que é uma supernova. Numa supernova encontramos, sobretudo, o fim de uma guerra entre forças atrativas e forças repulsivas. Durante grande parte da vida das estrelas nós assistimos a essa batalha entre o que expande e o que contrai, e portanto é fruto desse equilíbrio que as estrelas conseguem viver. Depois, na parte final da vida delas, há uma das forças que ganha. No caso das supernovas é a força da gravidade. O núcleo deixa de ter capacidade para ter as forças repulsivas que mantêm o equilíbrio, e então numa supernova típica, então nós temos um colapso da zona central, do núcleo das estrelas, e é curioso porque as estrelas deste tipo são estrelas de grande massa e vivem durante alguns milhões e milhões de anos. Mas este colapso do centro, do núcleo das estrelas, demora apenas um quarto de segundo. Repara como para aqui as dimensões das escalas de tempo. E depois, à medida que vai caindo o núcleo, há uma espécie de ricochete da matéria no núcleo de ferro das estrelas que depois se propaga em ondas para o exterior da estrela. E, portanto, nas supernovas típicas, o que determina a luminosidade desse brilho, dessa luminosidade, é a produção de níquel, precisamente nos primeiros momentos da explosão. Numa supernova típica, consegue-se produzir cerca de uma vez a massa do Sol, ou seja, a massa do Sol transforma-se, ou a quantidade presente de níquel é exatamente a mesma da massa do nosso Sol. Nesta explosão em particular, nós assistimos à produção de dezenas e dezenas de massas do nosso Sol em níquel. Ora, o que é que pode ser isto? Bom, uma das teorias diz que, em vez de termos uma supernova pelo processo normal que descrevi há bocado, o que nós temos é no centro, no núcleo destas estrelas, há uma transformação autenticamente de umas partículas noutro tipo de partículas, fruto da enorme pressão forte, da enorme temperatura que encontramos nestas estrelas. E é nesta transformação de partículas noutro tipo de partículas que nós temos uma quantidade extra de energia que é absorvida precisamente daquele equilíbrio entre o que expande e o que contrai. Bom, quando isso acontece, então o que diz essa teoria, uma dessas teorias, é que o núcleo pura e simplesmente rebenta. E, portanto, assistimos então a uma luminosidade extra, digamos assim, desta morte das estrelas. A outra teoria diz que, bom, se calhar o que nós vemos aqui é uma relação entre a explosão, entre as supernovas e precisamente as magnetares. Magnetares, Jorge, são estrelas do píreo, entre aspas. São poucas as que nós conhecemos, são estrelas de neutrões com campos magnéticos muitíssimo poderosos, muito poderosos, e que, de acordo com esta teoria, à medida que vai passando o tempo, transformam a energia de rotação das estrelas, portanto, a rotação sobre o seu próprio eixo, transforma-se ou é convertida, digamos assim, ou melhor, é diminuída ao longo do tempo, fruto da ação precisamente do campo magnético, e, portanto, há aqui uma interligação com a supernova. Porém, e é por isso que esta supernova está a excitar tanto a comunidade astronómica, parece que nenhuma destas explicações pode tentar explicar o brilho extraordinário desta supernova e, portanto, isto desafia a que os astrónomos tentem encontrar outras explicações, precisamente, para a explosão de estrelas de grande massa, que também têm uma outra particularidade. São estrelas raras, porque este tipo de explosões nós só conseguimos encontrar em estrelas que têm metais, uma pequena quantidade de metais. Em astronomia, metais é tudo acima do hélio. E, portanto, são estrelas da primeira geração, das primeiras estrelas do universo, de grande tamanho, constituídas sobretudo por hidrogênio e hélio. Portanto, o que nós assistimos é não só a mãe de todas as supernovas, mas também associada a estrelas que são
muito raras. Falamos agora de uma das mais misteriosas novidades, também da mais excitante estrela da atualidade. É nesta altura que vamos falar de ETs, ou não? Vamos lá ver. Não sei se te lembras que há algumas semanas houve uma estrela que foi notícia em todo o mundo. Ela chama-se KIC 84622852. Já estava na altura de mudarem o nome desta estrela por uma razão muito simples. Os dados do telescópio Kepler olharam para o brilho desta estrela e durante alguns dias, durante poucas semanas, foram registados alterações no brilho absolutamente assustadoras que ninguém estava à espera nesta estrela. Em algum dos casos, houve uma alteração do brilho em poucos dias, cerca de 22%. Nós não conhecemos nenhum mecanismo que possa explicar esta alteração do brilho tão repentino numa estrela. Para teres uma pequena ideia, eis o chamado a curva, digamos, de luz desta estrela. Para teres uma pequena ideia, se um planeta como Júpiter passasse à frente desta estrela, só iria ofuscar cerca de 1% no máximo do brilho desta estrela. Quando chega a 22%, os astrónomos ficam absolutamente curiosos. A explicação na altura mais apontada foi que, eventualmente, isto é toda uma enorme quantidade de cometas que orbitam à volta desta estrela e que estão em colisão e que, portanto, o fruto dessa colisão, a poeira dessa colisão, permite obscurecer, provoca aquelas alterações no brilho da estrela. Para ser sincero, os astrónomos não estavam muito convencidos disto. Esta teoria nunca reuniu a unanimidade na comunidade científica, mas era, efetivamente, a mais interessante para explicar tudo isto. Eis, então, que esta semana, ou melhor, na semana passada, entrou em cena um astrónomo chamado Bradley Schaffer, da Louisiana State University, que fez algo interessante. Bom, nós temos registros fotográficos de observação do brilho das estrelas de há muitos anos. Então ele foi aos arquivos e reparou que esta estrela, foi medido o brilho desta estrela durante 1200 vezes, entre 1899 e 1989. Eis o resultado notável dessa pesquisa nos arquivos. É que ao longo desse tempo, o brilho, durante esse período, caiu cerca de 20% nesta estrela. Ora, isto é um grande enigma, por uma razão muito simples. Isto é uma estrela do tipo F. Os astrónomos sabem qual é o comportamento deste tipo de estrelas. São estrelas mais quentes, um pouco mais maciças do que o nosso próprio Sol. E, portanto, estas estrelas basicamente vivem grande parte das suas vidas a transformar o hidrogênio e o hélio no seu interior, e nós sabemos que não há propriamente grandes alterações na sua vida durante muitos milhões de anos. Portanto, o que nos dizem estes dados, e se juntarmos aos dados anteriores, é que nesta estrela nós assistimos a variações profundas do seu brilho, não apenas numa escala de dias, não apenas numa escala de semanas, mas também numa escala de décadas ou até mesmo de um século. Ora, não há nenhuma explicação para isso. Mas, por outro lado, segundo nos diz este astrónomo, isto pode-nos, pelo menos, eliminar para já a teoria científica que estava a ser apontada para explicar este elemento. Por uma razão simples, é que se fossem cometas, de acordo com os estudos feitos por este astrónomo, seriam precisos cerca de 648 mil cometas, com cerca de 200 km de diâmetro, a passarem à frente da estrela para poderem explicar esta alteração no brilho. Ora, isso não é plausível. Portanto, continua o mistério à volta desta estrela. Vamos certamente ouvir falar que será que estamos perante a construção de uma megaestrutura alienígena à volta desta estrela? Ainda não é. Não é porque não temos dados que permitam avançar com essa teoria, que claramente é mais exótica, mas pelo menos o que nós sabemos é que a teoria que explicaria minimamente esta alteração do brilho, neste momento e face aos novos dados de arquivo que foram agora divulgados, não pode explicar precisamente estas alterações de brilho. Portanto, mantém-se o mistério à volta desta estrela. Miguel, para terminarmos, vamos com a imagem da semana. Vamos todos para ver o céu noturno. É a sugestão desta semana, nas próximos dias e semanas, 45 minutos antes do nascer do Sol, se olharmos para sul, entre sudeste e sudoeste, nós encontramos da esquerda para a direita Mercúrio, Vênus, Saturno, Marte e Júpiter. Pouco acima do horizonte, há mais de 10 anos que nós não tínhamos este alinhamento. Não, Jorge, não vai acontecer o fim do mundo por termos um alinhamento deste tipo. É absolutamente vulgar nós temos estas coisas da mecânica celeste, e eu acho que devemos aproveitar estas ocasiões para ver aqueles pontozinhos e pensar também nas escalas de tempo, mas também de dimensão. É que, efetivamente, ao nível da distância, Mercúrio está mais próximo de nós, nesta altura. Depois é Vênus, depois Marte, Júpiter e Saturno, e só para termos uma pequena ideia. Entre o planeta que está mais próximo de nós e o mais distante, a luz
que nós vemos hoje, ou podemos ver neste alinhamento, a luz que chega de Mercúrio, demora cerca de 6 minutos e meio a chegar à Terra. E o planeta que está mais distante de nós, Saturno, a luz a luz deste planeta que nós vemos, demora mais de 1h30 a chegar até nós. E de um outro ângulo, como é que nós podemos olhar para este alinhamento? Podemos pensar, por exemplo, que em Mercúrio a sonda Messenger esteve lá há pouco tempo, andou por lá há pouco tempo, acabou a sua missão a 30 de Abril. Em Vênus, tivemos uma sonda europeia, Venus Express, que também até 16 de junho de 2014 andou por lá, mas neste momento pensa-se que teremos lá uma sonda japonesa, precisamente em órbita à volta de Vênus. Em Marte, o pontozinho vermelho que nós vemos no meio deste alinhamento, encontramos 5 órbitas, 5 naves a orbitar, que vão desde os Estados Unidos até a Europa e até uma sonda indiana, e também temos 2 rovers na superfície de Marte, a trabalhar ativamente. Em Júpiter, por exemplo, temos a sonda Juno, que chegará a 4 de julho deste ano, e em Saturno continua por lá uma das mais notáveis missões da exploração espacial, a sonda Cassini, e que andará por lá até 2017. Portanto, era não só um espetáculo celestial para nós vermos 45 minutos antes do nascer do Sol, mas também é um espetáculo que nos permite pensar sobre onde é que a humanidade anda por ali. Muito bem, Miguel, a Última Fronteira está de regresso no próximo domingo. Desejo-te uma boa semana. Igualmente, Jorge.